Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, esteja em nossos lares, esteja onde nós estivermos, fazendo juntos essa reflexão tão importante que diz sobre nossa conduta, sobre nossas ações, sobre o que acreditamos, que é como ser cristão nesses tempos de pandemia. Gostaria de agradecer, antes de começar, a todos pela oportunidade de aqui estar, de poder ter estudado e de todos juntos, fazermos essa reflexão, e eu espero que todos nós saiamos melhores, revigorados, fortalecidos. Antes de entrar no tema em si, vou propor uma pequena prece para nos conectarmos com o mais alto, para alinharmos nossas mentes e nossos corações, como diz a querida Nádia, a Jesus, a espiritualidade amiga da nossa casa tão querida que é o Grupo Espírita André Luiz. Peguei aqui o Fonte Viva e não por acaso saiu uma lição muito interessante. Abri aleatoriamente, mas a espiritualidade sempre ajuda, né? Que já tem muito a ver com o tema que iremos refletir. É a lição 143, Acorda e Ajuda, na qual Emmanuel ele vai refletir em torno da seguinte frase de Jesus: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 22. E Emmanuel vai falar o seguinte: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral, e se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a partilhar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Não te calvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensino do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus, amigos espirituais,
Que possamos nesse instante abrir nossas mentes e nossos corações para a lição, para a reflexão da noite de hoje, para que possamos sair, Senhor, fortalecidos com essas reflexões, com esses ensinamentos, para que possamos, Senhor, vivenciar os seus ensinamentos de amor no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então começar no tema? Tempos difíceis. Tempos difíceis, de muita dor, de muito medo, de muita ansiedade, de muita insegurança. Tempos difíceis ainda de violência, de pobreza, em que muitas autoridades governam mais para si mesmo, para os próprios interesses pessoais, do que para o povo. Tempos difíceis em que doenças isolam pessoas, levam tristezas às famílias. Tempos difíceis de muita violência, de muita tristeza. Tempos difíceis, mas essa reflexão na qual eu estava fazendo não se refere ao tempo de hoje. Eu estava pensando no tempo de Cristo, no tempo em que Jesus se fez carne para nos ensinar, no tempo em que Jesus nasceu por nós, há 2000 anos mais ou menos. Eram tempos muito, muito difíceis, em que a terra estava envolta em nuvem densa, mas a luz se fez. E Jesus, desde o início, desde a concepção, nos traz uma série de ensinamentos para nos mostrar que em tempos difíceis é possível fazer a luz. Vamos começar refletindo sobre como era esse tempo na época de Jesus. Vamos começar lá atrás, para depois pensarmos no hoje e irmos para o futuro. Na época de Jesus, há mais de 2000 anos, vamos botar aí pelo menos 2020 anos atrás, Jesus nasceu em um país que era dominado por outro país. Ele nasceu em Belém, na Palestina, que na época era dominada por Roma. Roma, a maior potência política daquela era, mas que também levava ali a ferro e fogo para ter a potência que tinha, e muitas vezes cometeu muitas e muitas injustiças. Cobrava impostos severos e impunha penas, mortes, assassinatos e violência a todos aqueles que fossem contrários aos interesses daquela época, os interesses de Roma. A religião também tinha um cunho político. O Sinédrio era como se fosse um senado. Era a maneira de garantir a ordem naquela época. E para isso também impunham severas penas. Era um período em que os governantes, as autoridades, governavam muito mais para si do que para o próximo,
com base apenas, muitas vezes, nos próprios interesses pessoais. E, em virtude disso, também passavam por cima do povo, levando dor, sofrimento e cometendo até assassinatos. Quando Jesus nasceu, por exemplo, Maria e José tiveram de fugir, de ir para o Egito, porque Herodes, ao saber da possibilidade da vinda do Messias, mandou que matassem todas as crianças menores de 2 anos. José e Maria foram avisados naquela época pelos 3 reis magos e por um sonho dessa possibilidade, dessa frieza que as autoridades tinham naquela época em busca dos próprios interesses de se manter no poder. Na época de Jesus, não tinha luz elétrica, não tinha transporte a não ser o lombo de um burro, no máximo uma carroça. Não tinha saneamento eficiente. Na época de Jesus, muitos doentes eram relegados ao abandono, não tinham tratamento adequado. E a lepra, que era a doença mais temida da época, isolava seus portadores, que eram expulsos da sociedade pelo medo. Realmente eram tempos muito difíceis. Mas Jesus vem ali, naquela situação, não por acaso, quebrando todos os paradigmas, trazendo o amor, a paz, a esperança. E é isso que ele faz até hoje. A doutrina espírita, ela vem nos relembrar, nos explicar, exemplificar todos aqueles ensinamentos de amor que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos. E revelar mais uma vez para nós de que é possível sim realizarmos a nossa transformação moral, a nossa mudança íntima, vencendo os nossos vícios, vencendo as nossas más tendências, para que nos transformemos na mudança que queremos ver no mundo. Pois essa mudança tem que começar em nós. E assim como Jesus, assim como os apóstolos daquela época, assim como Paulo conseguiu uma transformação tão grande, Maria de Madalena conseguiu uma transformação tão grande em torno das palavras do Cristo, nós também somos convidados a nos transformarmos. Como nos denominamos cristãos, e cristão significa aquele que segue o Cristo, temos que ter ao certo em nossa mente, para poder daí trazer ao nosso coração os ensinamentos do Mestre. Por isso, convido você agora, junto comigo, a visualizar Jesus. Vamos fazer aqui um exercício de visualização. Visualizar Jesus assim, do seu lado, falando ao seu ouvido. Eu selecionei aqui algumas frases do Divino Mestre, que a gente possa agora, quem quiser fechar os olhos, quem quiser fazer de olho aberto, não importa, mas visualizar Jesus falando, para não só ouvir as frases que nós já ouvimos várias vezes, mas para tentar sentir essas frases. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ame ao próximo como a si mesmo. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear comigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lições de Jesus difíceis até hoje para nós, não é verdade? Jesus, ele é uma luz muito poderosa. Mas a doutrina espírita vem nos trazer a certeza de que nós podemos brilhar tanto quanto o Mestre. Nas palavras dele, até mais. Fazei tudo o que eu fiz e muito mais. Vou trazer aqui um pedaço, um trecho do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, na qual Amélia, na forma poetisa dela escrever, nos traz um pouco dessa essência do Mestre que seguimos, que é o nosso maior modelo e guia, como nos diz o Livro dos Espíritos, na lição 625, quando Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e os Espíritos, sem hesitar, responderam: Jesus. E Amélia Rodrigues, nas suas palavras delicadas, nos diz o seguinte, está no início do livro: tronos refulgentes, sólios esplêndidos, cortes brilhantes de sol, conquistas grandiosas, civilizações douradas e impiedosas, os tempos vencem. Ele, Jesus, chega silencioso, pulcro e fica, reúne a malta dos aflitos e o agasalha ao próprio peito. Nada solicita, coisa alguma exige. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos da inferioridade que emana ao homem as mais cruéis cadeias. Embosca-se na carne, mas é sol de incomparável luz, clareando o fulcro dos milênios. Ao suave balido de sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao clamor do seu verbo, erguem-se os dias, e a hora do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo os alicerces da humanidade feliz do porvir. Feito essa reflexão, em cima um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, de um pouquinho da vivência dele, vamos trazer agora para a nossa atualidade. E para isso, eu irei me basear em 3 tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, o dever e a missão do espírita. Logo em seguida do homem de bem, está os bons espíritas. E olha como Kardec começa esse item. Bem compreendido,
mas sobretudo bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos do homem de bem, que nós vamos ver, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, porque os dois estão interligados, pois que o mesmo é que o outro. Se nós somos espíritas, nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós somos espíritas. Estamos ali, juntinhos. Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, traz 2 frases, eu peguei só 2 frases, também para a nossa reflexão de hoje. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Os passos do Cristo, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Por que isso é importante para a nossa reflexão? Porque nós temos que nos esforçar para pôr em prática, nas nossas ações do dia a dia, os ensinamentos de Jesus. E isso não é fácil, porque nós temos que lutar diretamente com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com os nossos interesses pessoais. Mas é a única forma que temos de evoluir. E agora, nesse período, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar. O mundo vive uma situação ímpar. Pela primeira vez, no que nós sabemos da história da humanidade, a Terra parou em função de uma doença que nos trouxe reflexão, que nos permitiu olhar para nós mesmos. Nos trouxe para dentro de casa, na convivência da família, que muitos de nós estavam se distanciando. Nos revelou a força da natureza de se regenerar e também a força da humanidade de se unir. O mundo inteiro está unido em prol de uma cura, em prol de uma vacina contra o coronavírus. Mas o mundo inteiro tem que se unir também em muitas outras situações. E para a gente conseguir esse elo tão forte de união, é preciso que cada peça dessa corrente, ou que a maior parte das peças dessa corrente, faça a parte que lhe cabe. É preciso que saiamos da inércia. É preciso que deixemos de olhar o nosso próprio umbigo para poder olhar ao nosso derredor. E não pensem que isso é não se amar, muito pelo contrário. Isso é se amar em potência divina, olhar para si, realizar as transformações em si e espelhar isso para o mundo. Jesus está convidando a todos nós à ação. Num período tão difícil em que muitos estão sendo visitados pela Irmandor. E aqui eu deixo o meu abraço, o meu carinho, meus sentimentos àqueles que estão perdendo não, que estão dando um até logo, porque iremos nos reencontrar, aos seus entes queridos. Esse momento de despedida é difícil para ambos os lados, está lá no nosso lar. Quando às vezes o espírito retorna para cá também é difícil, também é um até logo. Sintam carinho, sintam meu abraço, mas acima de tudo, sintam a luz de Jesus. Tenham certeza que a vida continua além dessa vida. Tenham certeza do reencontro. Tenham certeza que tudo segue um propósito divino
e que se nós soubermos aproveitar as oportunidades, sairemos fortalecidos. Aliás, vários estudiosos e pesquisadores já dizem que o mundo vai ser outro depois que passar essa pandemia. Até mesmo porque, se encontrarem uma vacina hoje contra o coronavírus, ainda vamos ter a repercussão do que foi esse período da doença. Nós ainda vamos ter outros fatores que vão nos ajudar ao amadurecimento. O mundo vai sair fortalecido, vai sair diferente, mas como será a nossa diferença nessa situação? Vamos também buscar sair fortalecidos? Vamos também buscar sair diferentes, no sentido de sairmos melhores, de sairmos mais dispostos a fazer o bem. A primeira reflexão que eu acho que nós temos que fazer, e eu me espelhei muito quando eu estava estudando para esse tema, na vida de Francisco de Assis, é sentir Jesus em tudo. É sentir Jesus em cada segundo da nossa vida, ao nosso lado. Se Jesus estivesse conosco, nós sentíssemos isso, porque Ele está. Mas se nós sentíssemos isso aqui dentro do nosso coração, será que iríamos tomar algumas atitudes que nós tomamos? Se víssemos Jesus olhando para nós, será que iríamos talvez maltratar ou maldizer aquele irmão nosso de caminhada? Francisco de Assis tinha a certeza de que Jesus estava com ele o tempo inteiro e por isso mantinha uma conduta reta. E no livro O Sol de Assis, de César Said, de Valdo Franco, com mensagens de Joana de Ângeles, de lembranças daquela época, tem uma frase muito interessante que é baseada em outro livro de Regis de Moraes, Espiritualidade e Educação, que diz o seguinte: espiritualidade é um modo de se relacionar com o universo. E aí ele cita várias questões, além daquelas que nós já sabemos que também são importantes, como a prece, como o pensamento positivo, como a solidariedade, como a caridade em sentido mais amplo, BIP, benevolência, indulgência e perdão. Mas ele cita também outros fatores pequeninos, que nós achamos pequeninos do dia a dia, mas que se nós pusermos amor, também ali estamos sendo servos de Deus. Quer ver só? Ele diz o seguinte: a panela e o fogo bendito, a cesta com alimentos que trazemos para familiares, o tricotar e o limpar da casa, o trabalho honesto e o salário digno, a escolha de bons candidatos, o sexo vivido com amor, a prática de atividades físicas, tudo o que fazemos em prol de nós mesmos e em prol do coletivo. Nesse livro, tem uma história muito interessante que mostra esse lado de Francisco de Assis, de ver Jesus em tudo, em todos, em qualquer situação. É uma história trazida por Joana, simples, mas que eu queria trazer aqui também para a nossa reflexão. Joana conta que uma noite em Assis, de um céu muito lindo e estrelado, uma lua gigante, Francisco andava pelas ruas inconformado, assombrando na voz dela, porque ele não se conformava do povo estar ali, dentro de casa, quando aquela lua estava linda do lado de fora. E num ímpeto, ele se lança às escadas do campanário
e começa a bandalar os sinos, que naquela época eram uma maneira de comunicação. E as pessoas saem de casa achando que estava havendo um incêndio, era já tarde da noite. E quando vão ver, está Francisco badalando o sino. E perguntam para ele: por que tocas? O que está acontecendo? E Francisco responde: levantem os olhos, olhem só essa lua. Joana termina esse pequeno conto dizendo: assim era Francisco. Que assim também possamos ser nós, vendo a beleza de Jesus em tudo. O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Interroga a consciência sobre seus atos, deposita em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita. São trechos tirados do Homem de Bem. É muito difícil, quando somos visitados pela dor, percebermos, às vezes, a mão de Deus naquela situação. É muito difícil, quando damos até logo a um ente querido, perceber a mão de Deus naquela situação. Mas nós não podemos perder a nossa fé e a nossa certeza de que o mundo está amparado, de que nós temos um governador planetário que nos ama tanto, que se fez carne, ele nasceu por nós. Jesus está na rédea da situação. O que parece para nós caos, não é. Eu costumo usar uma comparação. Sabe nós, quando estamos fazendo obra em casa, a gente sabe que o nosso planeta está no momento de regeneração. E eu espero que cada um de nós também esteja nesse momento se regenerando. O que é se regenerar? É se tornar melhor. É consertar aquilo que está quebrado. É se vencer. Então o nosso planeta está nessa fase de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um mundo que sabemos que vai ser melhor, mas que ainda não é um mundo ditoso, ainda não é um mundo feliz. Ainda é um mundo em que vão ter males, ainda é um mundo em que o mal vai aparecer, mas o bem vai aparecer muito mais. Já vai ser um mundo melhor do que hoje, assim como hoje já é melhor do que há um tempo lá atrás. O que nós estamos fazendo nesse processo de regeneração? Para ajudar a esse processo de regeneração em nós mesmos e no mundo. Um processo que, como eu estava falando, eu costumo dizer que é como se fosse um processo de uma obra. Quando nós fazemos obra em casa, chega uma parte da obra, pouco antes de ficar pronta, que fica um caos. É aquela quebradeira, aquela barulheira, tudo sujo. E às vezes nós olhamos aqui sempre aquela obra e falamos assim: meu Deus, essa obra não termina nunca, essa obra não acaba nunca. Quando a gente acha que está indo, aí se descobre que tem alguma coisa, um cano fura. Nós achamos que aquela quantidade de dinheiro é necessária, quando vemos temos que gastar mais. Que aquele tempo seria necessário, quando vemos temos que gastar mais. E a impressão que nós temos é que aquela obra não vai ficar pronta nunca.
que a gente nunca vai sair daquela posição, daquela situação. Mas o que acontece? Quando nós persistimos na obra, quando nós persistimos na reforma, em vez de abandonar naquele momento caótico, e vamos ali persistindo naquilo, consertando, renovando, revigorando, quando a obra fica pronta, é a coisa mais linda de se ver. E como o nosso coração enche de felicidade quando nós vemos aquela obra linda, aquele lugar limpo. É isso que está acontecendo. Nós estamos naquele momento da obra, tanto interna quanto externa, em todo o nosso planeta. Aquele momento caótico da obra, em que a gente não sabe realmente mais o que pode vir a aparecer. Mas nós temos que ter certeza de que essa obra vai ficar linda e que o nosso coração vai se encher de alegria no final. Continuando aqui, as características do homem de bem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, santifica sempre seus interesses à justiça, encontra satisfação nos benefícios que espalha, é bom, homem, humano, é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças e crenças. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas, condenações aos que, como ele, não pensam. Não se alimenta do ódio, nem do rancor, nem do desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias. Vou dar mais uma pausa aqui. Esse período de pandemia, e isso acontece na vida, toda vez que nós estamos num período, numa situação em que nos sentimos muito vulneráveis, em que sentimos muito medo, muita insegurança, nós, como seres humanos, costumamos nos revelar. É aquele período em que nós costumamos dizer que as máscaras caem. Porque a essência do nosso coração, a verdadeira essência do nosso coração ainda conduído, do nosso coração ainda com sentimentos inferiores, fala mais alto. É um período também que nós temos que treinar a tolerância conosco e com o próximo. É um período de autodescobrimento. Se nós tivermos verdadeiramente a vontade de se modificar, se nós estivermos fazendo esse trabalho e nos reconhecermos nessas condições ainda inferiores, de fazer aquela pausa, respirar e falar assim, pera lá, por que eu ainda estou fazendo isso? Por que eu ainda estou pensando assim? Por que essa situação mexe tanto comigo? Porque nós temos que trazer para nós. Às vezes a gente fala assim, a pessoa X, a personalidade X, me irrita tanto. Mas por que nós ainda nos deixamos irritar por aquele irmão? Fazer essa análise não quer dizer que tenhamos de ser omissos. Não é isso. Não é essa a nossa conduta. São Luís, aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala dessa linha tênue que nós temos que prestar muita atenção entre a não omissão e o julgamento. Daqueles casos em que faz parte, sim,
do nosso dever denunciar, falar, expor. Mas que essa denúncia, esse falar, que isso seja feito no bem. Como disse aqui o homem de bem, retribuir o mal com o bem. Que isso seja feito com um coração puro, como Jesus. Porque Jesus não foi omisso. Jesus, inclusive, apontava no sentido não de julgar, mas no sentido de revelar uma situação. Quando chamava fariseus de hipócritas, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. E quantas vezes nós podemos estar sendo os hipócritas? Porque, volto a dizer, e não sou eu que digo, são os amigos espirituais, são os ensinamentos de Jesus, que nós temos que buscar o autoconhecimento, como disse Santo Agostinho, à noite, tentar refletir o que fez, por que fez, o que poderia fazer diferente para ser uma pessoa melhor. Então, antes de olhar para o outro, vamos olhar para nós mesmos. Ver se nós não estamos cometendo, talvez, a mesma conduta do outro, mas de forma diferente. Mas imbuídos dos mesmos sentimentos inferiores. Para nós conseguirmos realmente nos transformar. Mas aí, voltando à questão de São Luís, que está no capítulo 10, São Luís nos diz que se aquela determinada situação acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender à preferência ao interesse do maior número, segundo as circunstâncias. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então que possamos nós também sair de cima do muro. Que possamos nós colocar os interesses do Cristo, os ideais do Cristo, em cima de qualquer interesse nosso, em cima de qualquer ideal nosso, e é esse nosso, lê-se, do homem. Porque nós temos um mestre que tem que ser o ponto de luz, a nossa referência. É um mestre divino e que possamos nos espelhar nele. Porque nós, homens, aqui nesse planeta, em fase de regeneração, mas ainda também de provas e expiações, nós encarnados aqui ainda somos imperfeitos, muito imperfeitos, e erramos. Para terminar, as reflexões sobre o homem de bem. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal, como nós acabamos de falar. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Mais uma pequena pausa. O que estamos fazendo com os bens que nos são concedidos? O que estamos fazendo com o nosso corpo? O que estamos fazendo com a natureza? O que estamos fazendo em prol da nossa família? E aqui eu falo de todos os tipos de família. Daquela família consanguínea, daquela família em que nós temos que realmente nos dedicar, que nós temos que ter a nossa responsabilidade, o nosso cadinho, nossos pais, mães, filhos.
Aquela família em que nós não estamos à toa, que tem as suas dificuldades. Eu costumo dizer que se família não tem dificuldade, não é família. Mas que nós sabemos que estamos unidos ali e não é por acaso. Que é para aprendermos e crescermos um com os outros. Aquela família em que agora nesse período a gente está tendo ainda mais intensa experiência de viver juntos. Porque antes da pandemia a gente já estava chegando no estágio que às vezes mãe e filho estavam se comunicando dentro de casa por WhatsApp. E que agora Deus está nos dando a oportunidade de tentar o diálogo, de buscar o entendimento, de treinar a tolerância. E se cada um de nós fizer a parte que lhe cabe, a harmonia virá. Mas se o outro não fizer, que façamos nós a nossa parte. Em busca dessa harmonia e em busca do nosso dever, da nossa paz de consciência. Mas se expandindo também para a família universal, para a família do nosso planeta. O que estamos fazendo em benefício ao nosso planeta? Ao cuidar da natureza, ao cuidar dos outros animais. O que estamos fazendo de benefício para o mundo? Estamos interligados em pensamento? Nos esclarecem os espíritos? Mas também temos a conexão virtual. A internet aí que nós estamos usando como ferramenta e que todos nós podemos usá-la como uma ferramenta boa, tendo cuidado, tendo atenção ao que se compartilha, atenção ao que se escreve. Todos os ensinamentos de Jesus vamos trazer para a internet. Vamos fazer a nossa parte também lá. Vamos buscar sim notícias, informações. Eu sou jornalista, eu não posso falar o contrário disso. É importante sabermos, mas é importante sabermos de tudo. Não só do que é ruim, do que ruim acontece no mundo, mas do que também é bom e do que é belo. Vamos compartilhar o bom, o belo. Vamos levar consolo. Se não podemos sair de casa, não devemos. Para tentar minimizar a situação, o avanço do coronavírus, se temos essa possibilidade, até mesmo para ajudar aqueles que não têm e que estão tendo que trabalhar e se expor, vamos fazer aproveitando de coração. Mas mesmo dentro de casa, nós podemos ajudar, levando palavras de consolo e amor, através de um telefonema, através de uma mensagem, fazendo preces e oração, orai e vigiai, elevando o nosso pensamento. Continuando para terminar o homem de bem. Se a ordem social colocou sobre seu mando outros homens, trate-os com bondade e benevolência. Quando subordinado, compreende os deveres da posição que ocupa. Antes de entrar no dever rapidamente, vou contar aqui uma história que está no livro de Meimei, em que eu acho muito interessante para a nossa reflexão. Ela conta, no livro Evangelho em Casa. Ela conta que um rei muito poderoso, que se viu obrigado a ficar muito período ausente, tomou-se de grande fortuna e entregou ao seu filho. E falou assim: filho, constrói uma casa, um palácio, uma mansão linda. Eu estou te dando essa fortuna, os recursos necessários para isso. Mas o filho, em vez de construir aquela mansão na qual ele tinha capacidade para construir, ele achou melhor viver o momento. O momento não obedecendo às ordens do pai, mas o momento para o prazer que ele achava que lhe trazia felicidade. E ele começa a gastar parte daquela fortuna que foi designada a ele em coisas fúteis.
em alegrias passageiras, em todo tipo de situação que não era a construção daquela mansão tão bela. Quando o pai retorna e vê a construção que foi feita, encontra uma casa mirrada, feia, que passava de longe de todos aqueles detalhes de amor que ele tinha sugerido do filho colocar. E diz Meimei que naquele instante, triste, o rei deu a chave daquele pequeno casebre ao filho e disse bondoso: a casa que mandei você edificar era para você mesmo, meu filho. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo estar satisfeito com a que você próprio escolheu. E Meimei diz pra gente: o príncipe da história poderia ter sido qualquer alma de nós. A fortuna para construirmos a moradia de nossa alma é a vida que Deus nos empresta. Quase sempre, contudo, gastamos o tesouro da existência em caprichosa ilusão, para acabarmos relegados, por nossa própria culpa, aos pardieiros apodrecidos do sofrimento. Mas aquele que se consagra à bênção do dever, por mais áspero que seja, adquire a tranquilidade e a alegria que o Supremo Senhor lhe reserva, por executarem fiéis a sua divina vontade, que planeja sempre o melhor ao nosso favor. E no tópico o dever, que é uma linda mensagem de Lázaro, ele já começa nos dizendo assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. O dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazei ao outro o que quer que a ti faça. Ensinamentos de Jesus que deixam claro o nosso dever em tudo e para com todos. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma, continua a mensagem do dever, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Eu costumo dizer que a vida é como um jogo de videogame. Quando nós vencemos uma fase, pode ter certeza que teremos outra para vencer. Mas nós temos capacidade para isso. Vamos acreditar em nós, porque Jesus acredita em nós. Falta nós acreditarmos em nós mesmos. Persistindo. Não queira realizar essa mudança de uma hora para outra, mas também não se estagne na culpa, não se estagne na preguiça. E eu falo para você e falo para mim, porque tudo que eu estou dizendo aqui é para mim, é para nós, que possamos agir no bem, que possamos vivenciar essa fé. Como disse Francisco de Assis, pregue o Evangelho onde estiver, se necessário, use palavras. Está em casa? Busca pelo menos uma vez por semana fazer o culto no lar. Tirar alguns minutinhos para refletir nas palavras de Jesus, para refletir na conduta. Se a família toda quiser fazer junto, ótimo. Se a família não quiser, faça sozinho.
A mudança nossa se reflete na mudança do outro. Mas nós temos que mudar primeiro. É o nosso dever. Nosso dever nessa quarentena, valorizar o que temos, valorizar tudo que Deus nos deu e que Deus nos dá. Treinar o nosso relacionamento, começando com a família, se estendendo para o mundo inteiro. Meditar em nós mesmos, no que estamos fazendo. Criar hábitos saudáveis, como a meditação, a oração, são hábitos criados. A disciplina antecede a espontaneidade. É uma frase de Emmanuel que eu costumo usar muito também, falar muito para mim, porque nós temos que nos disciplinar em algumas coisas, ainda que queremos fazer. Dar valor ao nosso trabalho, nesse período em que muitos também estão perdendo os trabalhos, fé, confiança. Às vezes Deus pode estar te dando uma oportunidade de seguir em algo diferente, de rever conceitos. Sigamos firmes. Sigamos na certeza de que há uma mão divina em nós, ao nosso lado, que Jesus, igual naquele conto Pegadas na Areia, quando não está ao nosso lado, nos carrega no colo. Sigamos firmes nessa convicção. Dá valor à natureza, dá valor às oportunidades que Deus nos dá, levar consolo aos corações, levar ajuda aos necessitados, mesmo de dentro dos nossos lares. Se não pudermos ajudar financeiramente a instituições, e muitas instituições com tristeza relataram que nesse período de pandemia as doações caíram muito, e é compreensível, já que muitos também estão perdendo o emprego. Mas se não pudermos ajudarmos financeiramente, que possamos ajudar de outras formas. Outro dia eu fiz uma matéria muito interessante de um grupo que está levando música para dentro dos asilos. Tem outro grupo que está contando histórias. Tem outro que está ajudando as pessoas. Um grupo de psicólogos que está ajudando as pessoas a reagirem melhor, aqueles mais aflitos, nesse momento de pandemia. Médicos que estão abraçando de forma voluntária. O número de vídeos, de palestras e reuniões espíritas cresceu. E não só espíritas, de todas as religiões, levando palavra de consolo. Todos nós podemos fazer algo que ajude ao outro e que ajude ao planeta nesse período. E no pós esse período, no pós-pandemia também. Porque nós temos que pensar no pós-pandemia também. Continuar aquela questão do dever, do jogo de videogame. Estamos fazendo, aqui está certo, vamos para o próximo estágio. Não vamos estagnar. Vamos buscar sempre o melhor de nós, deixar florescer o melhor de nós. Ter cuidado com o que ouvimos, com o que falamos, com o que escrevemos. Lembrando, para encerrar, a missão do espírita. Está no capítulo 20, uma mensagem do Espírito Erasto. E eu vou ler só um trecho, 2 trechos dessa mensagem. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Também na Missão dos Espíritas, quando Kardec perguntou sobre os espíritas que poderiam se transviar, Erasto respondeu: reconhecê-lo-eis os verdadeiros espíritas, aqueles que não vão se transviar. Reconhecê-lo-eis
pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Que assim como nosso planeta, todos nós possamos sair diferentes dessa experiência, diferentes para melhor, sendo um homem de bem, cumprindo o nosso dever, realizando em nós e à nossa volta a missão do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão. Eu costumo dizer também que tem algumas situações em que a música fala mais alto ao nosso coração do que todas as palavras. E por isso, quero te chamar nesse momento a refletir sobre a letra dessa música. E a não só refletir, como a ganhar forças para que saiamos dessas reflexões fortalecidos a realizarmos a tão necessária transformação íntima e as mudanças de que o mundo tanto precisa e que Jesus tanto espera ansioso que façamos para o nosso próprio bem e de toda a humanidade. Me perguntam de onde vem este olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo, a certeza que eu sinto. Não há nada, nada, nada a temer, porque a força do bem é o nosso maior poder. Lembrando, fora da caridade não há salvação. Que possamos exercer a caridade para conosco, para com todos à nossa volta, nos recursos que temos, na capacidade que todos nós temos. Brilhe a vossa luz. Muita paz, muita ação no bem para todos nós. Que possamos ser cristãos nesse tempo de pandemia e além desse tempo de pandemia. Que assim seja, graças a Deus.
Muito obrigada pela companhia e pela oportunidade.